Encontre seu lugar rapidamente. Você que já está sentado, abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28. Olha, tá no telão, nem precisa abrir sua Bíblia, só abra seus olhos e seus ouvidos. Esteja aberto, abra seu coração também. Amém? Essa é uma das passagens que eu mais gosto na Bíblia. É meio difícil você dizer isso, essa é a passagem que eu mais gosto. Mas essa tem falado muito comigo e ela sempre fala uma coisa nova no meu coração. Eu queria compartilhar algo com vocês, que Deus me ministrou hoje de manhã e, enfim, eu espero que faça sentido. Amém? Vamos ler juntos? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Amém? Irmãos, é uma honra para mim poder estar ministrando nessa pré-conferência, nesse aquecimento. Eu agradeço a todos os pastores. Eu ouvi os testemunhos do esforço que fizeram para que a gente pudesse estar junto. Eu sei que há muito tempo a agenda não batia, mas eu tenho muitos amigos pastores da videira espalhados pelo mundo, tenho ministrado em várias videiras diferentes, e eu sei do que Deus está fazendo no meio de vocês, porque vocês carregam algo. Amém? Eu oro para que essa sede se espalhe por essa cidade, por onde você for. Para mim é uma honra estar abrindo esses trabalhos, de certa forma, numa conferência que tem como tema legado, e eu achei isso fantástico, porque eu acho que esse é o tema que o céu está gritando a nosso respeito. Não é só deixar uma marca na sua geração, é deixar um legado para ela, deixar algo que você deixa para aqueles que vêm depois de você, e eles vão usufruir disso. Sabe, tem 17 anos que eu aceitei Jesus, e Deus trabalhou tanto em mim nesse tempo, cara, mas tanto, que às vezes eu até me assusto. Mas o assustador é que Ele nunca parou de trabalhar, Ele continua trabalhando. Amém? Então, só de perceber o que Ele fez nesses poucos, pequenos, breves 17 anos, me dá uma esperança gigantesca para saber o que Ele vai fazer daqui para frente. Sabe, quando eu cheguei na igreja, quando eu tive o meu encontro com Cristo, então eu fui na igreja. Minha história é bem engraçada, eu vou contar um pouco dela. Eu não fui na igreja e tive um encontro com Cristo, eu fui na igreja porque eu tive um encontro com Cristo. Eu fui uma pessoa que foi achada por Ele, e eu entendi que Ele estava no meio do povo dEle, e eu entendi que eu fazia parte desse povo, e por mais estranho que eu fosse, aquele era o meu lugar. Sabe, nunca teve humanidade suficiente dentro da igreja capaz de me colocar para fora. Sim, eu recebi olhares estranhos algumas vezes. Sim, eu vi algumas coisas bem esquisitas para se ver dentro da igreja outras vezes. Essas coisas acontecem. Quantos entendem o que eu estou falando? Acontece, onde tem gente, tem coisa de gente. Só que acontece que eu vi Jesus primeiro. Então, eu acho que eu comecei com um pouco de maturidade depois, ao longo dos anos, olhar para aqueles primeiros dias e perceber o que eu estava procurando dentro da igreja. Eu estou procurando aquele que me achou dentro da minha casa, aquele que é o cabeça da igreja, aquele que nos mandou congregar, aquele que disse, se vocês estiverem juntos, aquele que prometeu que estaria no nosso meio quando nós estivéssemos juntos. Então é natural, é da natureza de qualquer um que tem um encontro com Cristo, querer se encontrar com quem foi encontrado também. Amém? Estava perdido e fui achado. Estava perdido, não era um perdido. Amém? Estava perdido. Porque quando a gente diz que uma pessoa é um perdido, você fala, cara, ele não serve mais para nada. Mas se ele só está perdido, ele só precisa ser achado e ele volta para o seu lugar. Amém? Eu era um perdido, estava perdido, que fui achado. E encontrei um monte de achados também. Achados e perdidos. Comunique na recepção. Mas eu sei que assim,
Uma coisa que eu percebi que Deus fez em mim, cara, foi me desconstruir e me construir de novo. É verdade que eu estava um bagaço quando Ele me achou. Eu não estava muito bom quando Ele me achou, não. Mas no meio que eu andava, eu estava bem inteiro. É quando a gente encontra Ele, porque foi encontrado. Você consegue entender isso? Você é encontrado e o encontrou? Filipe teve essa pira. A Bíblia diz, Jesus encontrou Filipe. Filipe era da cidade tal, e então Jesus chega para Natanael e disse, encontramos o Messias. Não encontrou nada, foi Ele que te encontrou. Mas quando a gente é encontrado por Ele, a gente acha que o encontrou. Beleza, aí é massa isso. A gente nele, Ele na gente, a gente não sabe como é que é essa ordem. Com certeza começou nele. Mas nos primeiros dias a gente não sabe, a gente acha que a gente escolheu. E aí quando a gente entende que a gente foi escolhido, que Ele já está olhando para a gente há tanto tempo, isso é de queimar o coração. Sabe, nesses 17 anos, quando eu cheguei na igreja, eu comecei a falar com jovens como vocês, as mesmas carinhas, cara. E é natural perceber que aqueles jovens que eu encontrei há 17 anos atrás, hoje já não estão mais tão jovens assim. Somos todos jovens, amém? Velho é o cão, né? Mas Deus me deu a graça de poder estar, essa noite para mim é muito profética, de poder estar no mesmo lugar 15 anos depois e ver jovens com a mesma carinha daquelas carinhas que eu vi. Naquela época eu era um cara que acabei de chegar e, cara, foi isso que aconteceu comigo. Acabou de acontecer, aconteceu logo ali. Agora eu sou um tiozinho que acabou de chegar dizendo, cara, está acontecendo. Está acontecendo de novo e acontece todo dia. Amém? Mas tem algo que eu gostaria de passar para essa geração, porque quando a gente vai ficando um pouquinho mais velho, eu entendo que eu ainda não sou uma geração de pais, mas eu quero redimir a figura do irmão mais velho. Eu não quero ser o irmão mais velho que oprime o mais novo, muito pelo contrário, eu quero ser o irmão mais velho que vai ajudar o mais novo a conhecer melhor o pai. Sabe, tipo aquele irmão mais velho da parábola do filho pródigo, que ao invés de ficar fazendo bico do lado de fora, porque o mais novo entrou e ganhou uma festa, de falar, pai, o senhor está feliz? Se o senhor está feliz, eu estou feliz, então vamos andar todo mundo junto, de pegar esse pirralho pela mão e falar, cara, eu vou te ensinar a ser constante, a permanecer dentro da casa do meu pai, todos os dias, e você me ensina como é que é esses abraços e beijos no caminho, me ensina a respeito do que você está vivendo agora, porque isso é novo para mim. Sabe, esse texto que a gente leu, ele falou uma coisa muito linda comigo hoje, a respeito de quão forte é o nosso Senhor, porque Ele chama os cansados e sobrecarregados, e diz, vem para mim, aponta sua última energia para mim, e eu alivio você. Tipo, Ele tem força para me aliviar, Ele tem força para levar todas as minhas cargas, porque foi isso que Ele fez na cruz. Ele é forte demais, Ele é forte para ficar naquela cruz com poder para descer e dizer, não, eu vou ficar até morrer. E Ele é forte demais para morrer, e para na morte pegar a sua vida de volta. Ele é forte, o nosso Deus é forte demais, amém? Ele é muito forte, cara. Ele me alivia. E no momento que Ele me alivia, sabe o que Ele diz? Agora você é forte também. Então toma aqui o meu jugo em cima de você. Você vai ver como você aguenta carregar. Toma sobre vós o meu jugo. Logo depois de me aliviar, Senhor, para você ver como você está forte. Você não aguentava carregar o seu peso, mas agora eu coloco o meu jugo em cima de você, e você vai perceber que junto a mim, você é forte como eu sou. O jugo não é um lugar para um só, o jugo é lugar para dois trabalharem juntos. O Senhor não está jogando o jugo dele em você e dizendo, te vira que agora é contigo. Não, Ele está dizendo, tem um lugar para você aqui do meu lado. Toma o meu jugo, entra aqui do meu lado. Eu vou fazer toda a força, e você vai perceber como você é forte andando comigo. Agora é lindo isso, porque quando esse Deus lindo me chama para andar com Ele, Ele diz que nesse caminho eu vou aprender. Ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quantos gostariam de ter um mestre assim? Quem está no colégio, amaria ter um mestre assim, hein? Manso e humilde de coração. Mas o lindo é isso, Deus não está dizendo que Ele como mestre é manso e humilde de coração.
Ele está dizendo que você andando com Ele, você vai aprender a aprender como Ele, manso e humilde de coração. Você vai andar com Ele, Ele vai te ensinar a ser manso e humilde de coração. Agora, o lindo é isso, para o mundo, mansidão e humildade são sinais de fraqueza. Se você é humilde, você é um fraco. Se você é manso, você é um fraco. Parece que é um palavrão chamar alguém, tu é manso demais, cara. Eu me lembro quando eu tinha banda de hardcore, os caras falam, a gente ia tirar foto para a banda, os caras falam, faz uma cara de atitude aí, mano, fica com essa cara de humilde. Não podia ficar com cara de humilde na foto. Parece que é um palavrão, ser manso e humilde, porque é sinal de fraqueza para o mundo. Olha como é lindo Jesus, Ele diz, vem para mim, usa a tua pequena força para vir até mim, porque eu sou forte o suficiente para te aliviar, e aí eu te faço forte junto comigo, e vou te ensinar a ser fraco. Porque só um fraco pode aprender a aprender. Foi isso que Ele começou a fazer em mim. Eu estava no auge da minha carreira, com uma banda que estava fazendo muito sucesso nos anos 90, fez muito sucesso nos anos 90, aquilo ali era ano 2000, e de repente, no auge da minha carreira, eu fui confrontado com a minha fraqueza, consequência dos meus atos, consequência de um estilo de vida que me destruía. Comecei a perceber que tinha um carocinho debaixo do meu braço. O tempo passava, apareceu outro debaixo do outro braço, apareceu na virilha. Eu comecei a perder peso, esses caroços iam se multiplicando, aumentando de tamanho. Nessa época, o amor da minha vida estava morando comigo. A gente era um casal bem doido, usuários de drogas, os dois. Fazíamos as coisas do nosso jeito. Estávamos sofrendo as consequências dessa escolha burra. Eu conheci a Ali quando ela tinha 15 anos de idade, em 94. Me apaixonei por ela de cara. E em 2000 a gente se reencontrou depois de algumas indas e vindas. E ela foi morar comigo em São Paulo. Naquele momento, quando ela foi morar comigo, foi uma explosão de alegria ao mesmo tempo e de dor, porque parece que a cereja do bolo tinha acontecido na minha vida e imediatamente esse bolo começou a desmoronar. Nosso relacionamento estava indo por água abaixo. E eu comecei a ter esses sintomas de quem está doente. Comecei a perder muito peso. Agora você imagina, você ser filho de médicos, ouviu falar de doença a vida inteira, sabe que certos sintomas quando juntos são um sinal de algo muito grave acontecendo, e não fazer nada para resolver isso, porque existe uma mensagem dentro de você dizendo, não adianta fazer nada, você está perdido. E de começar a me comparar com outros vocalistas de banda, que tiveram histórias como a minha, morrer jovem, frutos de um estilo de vida desregrado. Não fui eu que inventei o sexo, drogas e rock and roll, era uma cultura que vinha sendo pregada, eu simplesmente aconteci nessa cultura e estava vivendo ela. E agora eu estava começando a sofrer as consequências. Nesse cenário de desespero, de angústia, de não saber para onde vai, parece que você está se afogando, cara. Parece que você está se afogando, afundando, se afogando, buscando por ar e não tem jeito, então você simplesmente se entrega, espera que aquilo acabe logo de uma vez, e foi isso que eu fiz. Eu falei, não vou fazer exame, não quero saber de nada, essa vida está bem difícil. Agora, no auge do meu sucesso, eu passando por tudo isso, no meu lugar secreto, no meu homem interior, requeria de mim uma força muito grande para mentir para as pessoas, para fingir que estava tudo bem, para subir num palco e ter um sorriso no rosto, para cantar com alegria, para convencer alguém de que aquilo era maneiro. Tinha virado uma tortura isso. Então meu relacionamento com a Ali, que já estava ruim, começou a ficar ainda pior. E foi nesse extremo, nessa ausência de força, nessa ausência de lugar algum para se agarrar, foi que ela começou a se render e a clamar por socorro. Foi aí que ela se lembrou do Deus que os pais dela serviram quando ela era criança. Foi aí que ela pensou, Jesus, Ele tem me chamado a vida inteira
e eu sempre dizendo não, eu sempre fugindo. Ela entendeu que aquele era o tempo do clamor de verdade, não de um clamor religioso, mas de um clamor de desespero. Cara, eu vou te falar, nós sabemos que Ele é o Salvador do mundo, amém? Mas quando você está numa roubada que a tua vida depende de tudo, você conhece o Salvador. Ela começou a clamar a Deus, e a minha esposa é proativa, ela é daquelas que não fica esperando a coisa acontecer, ela faz acontecer. Glória a Deus pela vida da minha esposa, glória a Deus por ela ser assim, por ela ter essa personalidade. Ela foi para cima, ela começou a se conectar com pastoras, com irmãs de oração, e daqui a pouco ela tinha um grupo orando por ela. Eu comecei a perceber esse movimento, e ela começando a querer falar de Deus para mim, e querendo falar de igreja, tentando me convencer, e eu me tornei extremamente arredio quanto a isso, porque eu achava que aquela era uma desculpa esfarrapada, eu não acreditava em nada disso, eu tinha aversão a crente, a pastor, a Bíblia, a igreja, qualquer coisa desse jeito. Eu vim de uma cultura de contestação. Então para mim aquilo ali estava sendo tipo, tinha como ficar pior. A mulher virou crente e agora está louca. O que acontece é que ela não se deixou bater e continuou buscando, e continuou buscando, e continuou na busca dela. Sabe, de certa forma, toda vez que ela buscava Jesus, ela estava encontrando esse alívio que Ele prometeu. Com a pouca força que ela tinha, ela estava indo para cima dele, e Ele foi retirando as cargas, e parece que quanto mais eu pressionava ela, mais ela corria para Jesus, até que essas irmãs foram fazer reuniões de oração na minha casa, das quais eu fugia no começo, até um dia que eu esqueci que elas iam e fiquei, e no que eu fiquei, eu não tinha o que fazer, tive que participar da reunião. Olha aí, elas estão aí. Elas estão em todo lugar, meu irmão. Glória a Deus. Eu participei dessa reunião e no final da reunião, depois delas orarem, sapatearem, correrem pela casa, gritando em línguas que eu não entendia, e eu morrendo de medo, elas me perguntaram, uma delas perguntou, você já aceitou Jesus? Eu estava morrendo de medo. Eu falei que sim. E aí a Ali disse que não. E aí a irmã falou, você quer? Eu falei que queria. Eu não queria, mas eu estava com medo. Sabe quando você se depara pela primeira vez com a presença de Deus, e você sente a sua força, o seu poder, e você entende, Ele é mais forte do que eu, não adianta eu resistir, não adianta eu resistir. Eu entreguei minha vida para Jesus desse jeito, nem fé eu tinha, eu não tinha força para ter fé, eu não tinha nada, eu não tinha esperança alguma em mim, ou que aquilo fosse resultar em alguma coisa. Então, se minha vida não vale nada, não custa nada eu entregar ela. É que a gente não sabe o valor que Ele nos deu. Ele nos deu valor, amém? Sabe, é como aquela bicicleta velha que o dono dela fala, eu cobro 20 pila nessa bicicleta aqui, vem um cara falando, não, mas eu quero pagar 20 mil. Você fala, mas não vale esses 20 pila. Mas eu estou dizendo que ela vale 20 mil. Ele dá valor, Ele dá o valor. E como Ele é Deus, Ele não simplesmente está chutando um valor alto em você, não, Ele está dando o valor que você tem, porque você saiu dEle, você foi eleito nele antes da fundação do mundo, você veio do próprio Deus, e Ele sabe o valor que Ele tem, então Ele sabe o valor que um filho dEle tem, então Ele chama isso à existência. Ele pegou minha vida, cara, a prova disso é que eu estou aqui. Eu podia terminar dizendo, Ele me pegou e eu estou aqui, mas houve algo que eu acho que é o mais precioso para eu falar nessa noite para vocês, principalmente os jovens. A gente vive num tempo de coisas muito aceleradas, tudo é para ontem, sucesso rápido, dinheiro rápido, reconhecimento rápido, unção rápida,
tudo rápido, e eu não tenho nada contra isso, porque se tem unção é porque Deus deu, se tem graça é porque Deus deu, se está exaltado é porque Deus exaltou, eu não tenho crise com isso, mas existe algo que é o meu legado e eu queria passar para vocês, é aprender a respeitar processos, o processo do aprendizado, porque Jesus te pega fraco, e te coloca para andar com Ele, na força dEle. Ele diz que você está forte, mas Ele diz, você vai aprender de mim a ser fraco, para você crescer em maturidade. Na semana seguinte, eu entregar minha vida para Jesus, daquele jeito, elas voltaram lá, toda segunda-feira elas iam lá em casa. Eu vou chegar a boca mais perto aqui, vamos fazer um trato, eu sei que a culpa é minha, é sempre minha. Eu chego a boca mais perto, você abaixa um pouquinho, beleza? Valeu, desculpa. Aleluia. Elas voltaram na semana seguinte. Melhorou, né? Aleluia, tá vendo aí? E eu já nem estava tão arredio, porque eu pensei, elas são até legais. Uma hora acaba, não custa nada. Uma delas naquela semana tinha me dado um telefonema, e foi um telefonema que fez com que eu ficasse para aquela segunda-feira. Sabe como é que ela me convenceu a ficar para aquela segunda-feira? Não foi ela. Ela ligou lá em casa, eu atendi. Naquela época tinha telefone fixo nas casas. Eu atendi. E eu vi que era, alô, é a irmã Sandra. Eu falei, já vou chamar a Alexandra, peraí. Ela falou, não, é com você que eu quero falar. Eu falei, então pode falar. Ela disse, eu estava orando por você. E Deus me falou que você olha para a Alexandra e você acha que ela não te ama. E aí eu considerei, a Alexandra contou tudo para a irmã. A irmã está querendo fazer uma moral. Eu falei, é verdade. Você acha que ela te trai? Eu falei, é. Mas ela te ama, meu filho. Ela te ama tanto. Eu falei, tá bom. Eu não estava nem aí. Só que uma coisa que eu aprendi com o tempo, aprendi há bem pouco tempo atrás, é que quando você passa a amar uma pessoa, Deus começa a te mostrar o coração dela. Sabe por que Ele conhece teu coração? Porque Ele te ama. Você quer conhecer o coração dele? Isso foi louco. Uma vez eu estava surfando e foi muito louco. Foi uma experiência tão legal que ela foi interrompida porque eu achei tão massa que ela interrompeu. Eu estava surfando, eu estava olhando para o mar, aquelas ondas, eu estava pensando, que animal esse aqui, está lindo. E de repente, eu estava de férias, e aí eu pensei, toda vez que eu estou em tempo de descanso, eu fico na agonia para saber o que é que Deus vai fazer quando eu voltar a operar, porque eu sei que Ele está sempre fazendo uma coisa nova quando a gente para. E aí eu fiz uma pergunta bem de boa, assim, eu estava sentado na minha prancha, olhando para o mar, e eu perguntei, Jesus, o que está no seu coração? O que o Senhor quer que eu fale nesse tempo agora? E cara, Ele respondeu para mim no mesmo tom de voz, com o mesmo jeito que eu falei, Ele falou comigo, tu quer saber mesmo? Ele falou, tu quer saber mesmo o que está no meu coração? Parecia que era um cara sentado numa prancha do meu lado, conversando comigo dentro da água, de boa assim. Ele falou, você quer saber mesmo? Eu falei, quero. Aí ele falou, então me ama. Eu falei, aí eu vi que era ele. Falei, essas direções tão simples e estranhas ao mesmo tempo. Eu falei, como assim? Mas eu te amo. Ele falou, não, mas me ama agora, porque você só vai conhecer o coração de quem você ama. E eu fiquei tão, que eu até esqueci de perguntar o que estava no coração dele. Eu fiquei tão chocado com isso que eu achei massa. Aquela irmã começou a me amar enquanto orava por mim. E aí ela falou, enquanto eu orava por você, Deus começou a me falar outras coisas a teu respeito. E aí ela começou a falar de coisas, meu amigo, que parece que ela deu um mergulho para dentro da minha história. Parece que ela visitou a minha criança. Coisas de quando eu era pequeno, coisas que eu sentia, que eu pensava que eu nunca tinha falado para ninguém. E cara, quando Deus dá esse mergulho dentro de você,
Ele não está salvando você, Ele está salvando a criança que você é. Porque Deus é Deus, amém? Ele é o eterno, Ele não tem problema nenhum de ir lá no teu passado e cortar um negocinho que estava te atrapalhando hoje, só para você hoje viver livre. Aí você fala, uou, o que aconteceu? Eu estou feliz, eu estou livre, aquela dor saiu. Ele visita a tua criança. Ele é Deus, Ele pode todas as coisas, não tem nada impossível para Ele. Quando Ele começou a falar da minha criança, Ele estava falando com a minha criança, e aquela criança começou a chorar, velho. E eu me lembro que eu estava com o telefone, andando pela casa, enquanto ela falava, eu parei na frente de um espelho que tinha no corredor, e eu olhei, eu estava lavado em lágrimas, enquanto aquela mulher falava. Eu nem sei quando é que eu comecei a chorar, mas eu sei que a minha criança estava chorando. E aí eu quis ficar para a segunda reunião, e fiquei. Ele estava me atraindo, eu estava fraco, estava cheio de caroço espalhado pelo corpo, estava magro, estava do mesmo jeito, mas alguma coisa estava me atraindo. Até que naquela reunião as irmãs chegaram, cantaram, leram textos bíblicos, mesa para o lado, sapateia pela casa, naquele jeito, tudo igual à primeira reunião. E eu estava encostado na parede, no mesmo canto que eu fiquei na primeira reunião. Até que uma delas veio na minha direção, botou a mão na minha cabeça e começou a orar por mim. E ela ficou uns instantes orando em línguas, com a mão na minha cabeça. Daqui a pouco ela abaixou a mão até a minha barriga, ficou orando com a mão no meu estômago. Durou uns instantes, uns segundos. Então ela parou e me deu um recado. Ela falou, olha filho, o Senhor Jesus está mandando te dizer que hoje Ele está te curando de um câncer no estômago, para você saber que Ele é Deus, que Ele te ama e que Ele tem uma obra na tua vida. A gente não faz ideia do que Ele está fazendo quando a gente se rende. Eu estava ali quietinho, encostado na parede, eu nem sabia que eu estava sendo operado. Eu não fazia a menor ideia, cara. Eu só recebi a notícia, olha, o que saiu de você era um câncer. Quer dizer que agora eu estou vivo? Quer dizer que acabou a tristeza? Enquanto ela falava aquilo, eu comecei a ter uma enxurrada de pensamentos. E com o tempo eu aprendi que essa era a voz do Espírito Santo, porque uma das missões dele é nos lembrar de todas as coisas. Foi uma enxurrada, foi uma velocidade incrível. Ela falou câncer de estômago, eu pensei, mas câncer de estômago? Mas eu só tenho 27 anos, aí eu pensei, poxa, meu estômago realmente dói há uns 2 anos. Meu Deus, eu estou cheio de caroço espalhado pelo corpo há uns 8 meses. Meu Deus, eu estou perdendo peso o tempo inteiro. Meu avô morreu de câncer de estômago. Meu tio Assis morreu de câncer de estômago. Meu tio Edivaldo morreu de câncer de estômago. Eu falei, quem é essa mulher? Era só Deus me falando, sou eu que estou falando contigo. Naquela tarde meu estômago parou de doer. Aquilo foi a segunda-feira. Na quinta-feira eu tomei banho de manhã. Quando eu fui passar desodorante, que eu tinha que passar com muito cuidado por causa daquele monte de caroço. Quando eu fui passar, não tinha caroço algum. Eu comecei a apertar fundo e não encontrava mais nenhum. Você tem ideia, cara, às vezes me dá uma raiva quando eu vejo alguém sendo curado e falando, pô, foi curado. Meu irmão, tu foi curado. Sabe, tipo assim, fui curado, eu não ouvi, agora eu estou ouvindo, pô, que legal. Que legal, meu irmão, tu era surdo. Sabe, se o cara levanta de uma cadeira de rodas, meu irmão vai ficar pulando uma semana. Aquele cara que era o paralítico que estava na porta do templo, quando foi curado por Pedro e João, entrou já pulando. E não parou de pular, deve estar pulando até hoje. Na glória. Cara, eu comecei a chorar, apertando, gritando, ele vem ver o negócio. E ela estava secando o cabelo no outro banheiro. Eu falei, não posso sair daqui. Eu fui até ela, falei, olha isso. Assim, debaixo do meu braço era cheio de bola vermelha, muito. Tinha umas 9 num braço, mais um monte na outra, mais umas 5 na virilha. E enormes assim, para fora, porque eu estava muito magro. Não tinha nada, estava branquinho. E eu apertava fundo para ver se achava alguma coisa, não achava nada. Cara, tinha uns 8, 9 meses que aquela dor daqueles caroços me atormentavam dia e noite. De repente sumiu.
E agora ficou eu chorando e a Ali com o olho arregalado. Porque ela falando, meu Deus, foi Jesus que te curou, Ele te curou mesmo. Ele me mostrou como Ele era forte, cara. Mais forte do que a medicina dos meus pais juntas, cara. Ele arrancou uma doença de mim incurável, sem cicatriz, só para dizer que Ele era Deus que me amava e que tinha uma obra na minha vida. Ele me instigou, Ele me aliviou. Eu comecei a experimentar uma alegria de quem nasceu de novo, cara. Porque eu estava morto e agora eu estava vivo. Eu estava perdido e agora eu fui achado. Tipo, cara, o Deus Criador dos céus e da terra, aquele que todo mundo fala no Natal, aquele que todo mundo fala, nas músicas do Roberto Carlos, aquele, era tudo que eu sabia. Ele entrou na minha sala, se preocupou comigo, sabe o meu nome, conhece a minha história, Ele arrancou isso de mim. Ele é muito grande. Eu não conseguia mais nem pecar em paz, velho. Muita gente fala, poxa, você mudou tão rápido. Eu falei, não, na real eu não fiz nada para mudar. O que eu fazia era tentar ficar igual. Eu tentei ficar igual muitas vezes. Eu tentei ficar fumando minha maconha. Daqui a pouco eu pensei, por que eu estou fumando isso, cara? E num dia, no meio do baseado, eu parei de fumar maconha. Um mês depois disso. Eu tentei ficar igual, eu não conseguia mais ficar igual, porque eu tinha o meu corpo para tocar e comprovar, Ele é Deus, Ele é real, cara, Ele me tocou, Ele me amou. Eu fui ficando gordinho, cara, eu fiquei gordinho, eu ganhei 19 quilos. Fiquei bochechudo, barrigudo, com celulite no pneu. E eu estava amando isso, eu era o gordo mais feliz que tinha, cara. Eu falei, meu Deus, eu não sabia que era tão bom ficar gordo. Tudo era novo, eu falei, cara, tá demais isso daqui. Só que Ele me chamou para andar com Ele. E no jugo dele, não é você quem dá a direção. O jugo é dele. Ele está te chamando ali para andar com Ele, para aprender tudo com Ele. Então, quando Ele anda, você anda. Quando Ele para, você para. Se Ele vai ali, você vai. E até que a minha vida começou a conflitar com esse jugo. Eu percebi que eu tinha que tomar uma atitude na minha vida que não estava dando mais, porque eu não aguentava, durante a semana, estar mergulhado nas coisas de Deus, indo ao culto quase todo dia. E no fim de semana, voltar para a minha vida velha, para cumprir a agenda. Então eu falei, quer saber, cara? Feito um doido, eu saí da banda. Todo mundo me odiou, com toda razão. Não tira a razão, não. Eu também me odiaria. Mas eu sei que aí começou um processo de aprender a ser humilde, ficar manso, apanhar e ficar calado. Eu me lembro que quando eu comecei a apanhar, não era tanto via internet naquela época, nem era tão popular assim, mas revistas, jornais, MTV. Eu tentava responder, e quanto mais eu respondia, pior ficava. Sabe o que significa isso? Você tirou nota vermelha nessa prova aqui. Ele está me ensinando a ficar humilde e manso. Cala a boca, tipo assim, fica quieto. Você quer andar como Ele andou? Aprenda a sofrer como Ele sofreu. A Bíblia diz que Ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Ele, quando Ele era criança, Ele era submisso aos seus pais em todas as coisas. Ele. Então, você quer andar com Ele? Aprenda a respeitar o processo. Ele foi me desconstruindo. A minha música desconstruiu. Quem eu era desconstruiu. Mas ao mesmo tempo, enquanto Ele te desconstrói, Ele está construindo uma coisa nova dentro de você. Construindo uma coisa nova dentro de você. Então, aquela mesma coisa que eu tinha antes, de cantar sobre o que eu vivia, de cantar sobre as minhas experiências, de cantar sobre a minha loucura, Deus mudou a minha vida, então agora aquilo continuou, só que de outro jeito. Agora eu queria cantar as minhas experiências, queria cantar essa loucura do Evangelho. Novas músicas começaram a vir. Não saí fazendo sucesso gospel na hora, não. Eu era uma criatura que as pessoas mais me convidavam para ver se eu era crente mesmo do que para outra coisa. Comecei a dar meu testemunho aqui e ali.
E comecei a perceber, cara, eu amo falar dele. Porque era como se eu tivesse a mesma experiência de novo, cara. Quando você compartilha o que você experimentou com Jesus, você volta naquele lugar porque é um lugar no Espírito. O encontro que você teve com Deus é um lugar no Espírito. Leve pessoas a esse encontro. A mulher do poço de Samaria fez isso, ela teve um encontro com Jesus na beira do poço, e depois de ser totalmente transformada por ele, numa conversa, ela volta para a cidade completamente livre, e avisa para os homens: encontrei um homem que me disse o que eu tenho feito. Leva eles ao mesmo encontro que ela teve, e eles têm o mesmo encontro que ela tem, só que muito maior, porque agora não se trata de uma mulher, se trata de uma cidade tendo esse tipo de encontro. Eu comecei a experimentar essa alegria de... Você pensa que os ataques cessaram? Não, eles continuam até hoje. Só que com o tempo você vai aprendendo que a tua força está na tua fraqueza. É por isso que ele te ensina a ser fraco. Ele levanta a força da tua fraqueza. É por isso que você vai ter que aprender a ser humilde e manso. Agora, se ele te colocou andando com ele, é porque tu aguenta. Ele aguentou. Ele falou: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então você está andando com aquele que venceu o mundo. Enquanto você está nele, você está vencendo todas as coisas também. É por isso que nós somos mais do que vencedores. Está vencendo uma coisa que já chegou para você, ganha, chegou vencida. Você só tem que respeitar o processo. Porque a alegria de um pai é ver o seu filho fluindo igual. Eu li isso num livro de um profeta americano chamado Sean Bowles, que eu achei fantástico o que ele disse. Sabe? Ele disse algo que para mim conflitou na hora. Ele disse: existe gente que tem tanta crise de identidade que só consegue fazer uma coisa se Deus mandar. E eu pensei com meus botões, falei: poxa, mas isso não é legal? E ele disse uma coisa: cara, qualquer pai quer que o seu filho cresça e aprenda a escolher bem. O pai vai ficar falando para você o que fazer até você aprender a escolher bem. E aí o pai fica só te olhando e vendo você escolher como ele escolheria, porque ele quer que você cresça. É por isso que ele te ensina a ser como ele é, de você conhecer o coração dele a tal ponto de que você faz escolhas como se fosse ele mesmo te dando ordens. Você está percebendo isso da liberdade que é o Evangelho? Você escolhe o mandamento do Senhor, você escolhe o que é a vontade dele, com a liberdade que você tem. Sim, o tempo passou. Estou eu aqui 17 anos depois falando para vocês. Sabe, vocês não sabem a visão que eu tive daqui de cima hoje, de ver, sei lá, 5.000 pessoas cantando músicas que eu escrevi há 15, 16 anos atrás. 5.000 pessoas cantando música que eu lancei há um mês atrás. E perceber ter alguma coisa acontecendo. Como é que Deus me deu a habilidade de atravessar gerações e continuar falando para o mesmo povo? É porque Ele está fazendo uma coisa nova, cara. Eu acabei de aprender um negócio novo e eu quero compartilhar com vocês. Respeitem os processos. Entendam os processos do Senhor. Ele quer nos ensinar a crescer, aprender a aprender. Eu ouvi isso numa pregação um mês atrás que eu achei fantástico. Tem coisas na escola que você estuda e você fala: cara, para que eu estou estudando isso, velho? Isso aqui não vai me servir para nada, nunca na vida. O pastor só está tomando meu tempo aqui. Quantos já pensaram isso? A respeito de muitas matérias. Pois é, sabe o que você está fazendo lá? Você está aprendendo a aprender. Porque se você não aprender a não aprender, você fica um cara burro. Mas não é um cara burro porque não tem conhecimento, é um cara burro porque não consegue aprender mais nada. Você não aprendeu a aprender. E aí, se você é uma pessoa que não aprende nada, não tem o que fazer com você. Você não tem como ensinar, vai ficar tapado. Deus está nos chamando para caminhar com Ele. Sabe por quê? Porque é um caminhado de aprendizado. Deus foi trabalhando coisas em mim, cara, que hoje, por um milagre, eu consigo amar quem me agride. É um milagre. Naturalmente eu não tenho esse negócio em mim, não sou tão bom assim não, viu? Minha vontade é matar em primeiro lugar. Mas aí eu começo a sofrer com os pensamentos de estar matando uma pessoa. Aí eu penso: cara, eu acho que não é por aí. E se eu escolher amar? Pô, uma paz gigantesca vem dentro de mim. Eu falo: pronto, aprendeu. Sabe, lá na cruz,
diante de todo o mal que estavam fazendo para ele, ele orou ao Pai em favor dos que faziam mal para ele. Ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E essa misericórdia se estende para aqueles que estão na ignorância. Tem uma oração feita por Jesus que está ecoando pelos séculos dos séculos: perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Mas Ele nos trouxe até aqui nessa noite, meus irmãos, porque Ele está querendo falar alguma coisa ao nosso coração. E eu queria deixar esse legado. Se tem algum legado na minha vida, possa ser o do cara que no meio de uma geração que pega e larga as coisas com muita facilidade, eu consegui permanecer. Mas eu permaneci porque eu peguei o plano B e joguei no lixo. Eu peguei a chave da porta de saída e joguei no mar. Não tem volta. Para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Hoje eu entendo o que Pedro falou. Não tem volta. Respeitem os processos. Vocês fazem parte de uma geração que Deus levantou. Deus resplandeceu a luz dele sobre vocês e brilhou isso, e é dele. E tem um monte de gente que está ralando há um século e não tem o que vocês já têm, e vai ficar bravo à toa, porque é Deus que está fazendo. Mas Ele está te chamando para andar com Ele, e talvez seja mais difícil para vocês, porque vocês foram chamados para caminhar com o Senhor, com uma luz mostrando vocês para todo mundo. Então vocês vão aprender na frente de todo mundo, entendeu? Vocês são uma geração que já brilha, que já tem voz, que já tem relevância, que já tem influência, mas vocês vão ter que aprender na frente de todo mundo a ser fraco, porque são fortes. Você consegue entender essa loucura? Tem um pastor amigo meu lá de Joinville chamado Lipão, eu acho ele fantástico. Ele disse algo que eu achei muito lindo esses dias. Cara, quando Jesus diz: se alguém bater na tua face, dá a outra face, Ele está falando para você dar uma de fraco. Na verdade você é forte, porque você aguenta 2 tapas. É como se você estivesse brincando de lutinha com uma criança. Ela te acertou e você fala: ai meu Deus, fiquei torto. Ele diz para você: se alguém te mandar andar 1 milha, anda 2. Sabe por quê? Porque tu é forte, tu aguenta. Então se faz de fraco, porque esse é o sinal da tua verdadeira força. Aprenda a ser fraco, aprenda a suportar as dores, a suportar as afrontas, a suportar as zombarias, a suportar a opressão, a piada dos seus amigos. Aprenda a suportar aquele namoro terminando, aprenda a suportar os amigos te deixando só, aprenda a suportar tudo isso. Sabe por quê? Porque essa é a escola do Senhor, você está andando com Ele. É questão de tempo que você vai ser um forte, que vai chamar para eles: ei, vem comigo, eu conheço um que alivia esse peso que você carrega. Quando eles estiverem fortes, quando estiverem resistindo esse tempo todo, cara, esse cara apanhou esse tempo inteiro e ainda está vivo. Cara, falaram isso tudo dele, porque hoje em dia, se você falar de alguém, essa pessoa morre. Hoje em dia as pessoas se ofendem tanto que se falar mal, se fizer nem tinha bullying na minha época, eu nunca ouvi essa palavra. Aí, a gente zoava um com a cara do outro. Eu tive mais de 50 apelidos no colégio, botei apelido em todo mundo e ninguém se matou por causa disso. Mas os tempos hoje são diferentes. E tem gente que fala: meu, como é que tu aguenta ouvir tanta coisa desse jeito? Eu falei: meu irmão, é só barulho. É só barulho. Tem uma música de uma cantora americana que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é só uma sombra. Entendeu? Maneiro pra caramba, né? Ele está nos chamando para suportar essas coisas, sabe? É só barulho, para você se esconder nele. 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita e você não é atingido. Aquele que chegou fraco foi feito forte para aprender a ser fraco, para ser forte de verdade. E Ele quer liberar essa força sobre você. Se coloca de pé, por favor, a gente vai orar por isso. Vamos orar por isso agora. Preste atenção aqui comigo, me perdoem porque a hora avançou um pouquinho, avançou um monte. Essa hora tem muita pressa, cara, ela é apressada demais. É que quando a gente está na presença do Eterno, já viu o que acontece. Preste atenção aqui comigo, preste atenção aqui comigo.
esse convite do Senhor é para dar um passo para dentro dele. Então, se você já está nele, não tenha medo de ser feliz, de dar esse passo a mais. Nós fazemos parte de uma geração que educa os filhos para que eles não sofram nada, então eles ficam crianções para sempre. Os mais antigos, quando o menino tinha 10, 11 anos, já botava para trabalhar, que é para aprender a ser homem. Meninas não tem tanto esse problema, que as meninas já nascem mulher. Elas brincam de boneca, brother. Boneca nada mais é do que eu sou uma mãezinha. Menino não brinca disso, menino brinca de bola, skate, fica bobo por muito tempo. As meninas são mais maduras. Mas a gente faz parte de uma geração que foge de qualquer forma de sofrimento. Pare de sofrer agora. Meu irmão, então você está lascado, não vai aprender nada. Ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Eu quero te dizer, dar uma boa notícia que a Bíblia já tinha dito: vós, jovens, eu vos escrevo porque sois fortes e já vencestes o maligno. Deixa eu te falar, vocês têm força para aguentar o que vier sobre vocês. Vocês têm força para aguentar o que vier sobre vocês. Me ofenderam na igreja, não volto mais. Não me deu um abraço, não vou mais andar com ele. Mano, eu já vou orar, mas essa eu tenho que falar. Deixa eu falar só uma aqui. Tem gente que se ofende por qualquer coisa e vai embora. Jesus pergunta para os discípulos quem o povo diz que ele é. E os discípulos falam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, ou o profeta. Jesus fala, quem vocês dizem que eu sou? Vem Pedro, iluminado pela revelação. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Uou! Aí Jesus diz que Pedro é casca grossa. Ele fala, Simão, filho de Barjonas, tu és bem-aventurado, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro. Tu és Pedro. Uma coisa forte, resistente. Meu irmão, tu é casca grossa. Sobre esta pedra edifico a minha igreja. As portas do inferno não prevalecem contra você. Eu vou te dar a chave do reino dos céus, que você ligar aqui, ligou lá, o que ele desligou lá. Aí Jesus fala, então, ó, Jesus está feliz. Então é o seguinte, o negócio é o seguinte, eu vou falar para vocês abertamente, eu vou morrer. Aí Pedro fala, de jeito nenhum. Jesus, a Bíblia diz que Pedro chamou Jesus de canto e repreendeu Jesus. Tipo, imagina Pedro. De jeito nenhum, tu não vai morrer, isso de jeito nenhum vai acontecer. Então o Pedro, casca grossa, Jesus fala, para trás de mim, ó Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Meu irmão, tem gente que não recebe um abraço, vai embora, que foi ofendido, vai embora. Jesus, o melhor pastor do mundo, chamou Pedro de Satanás na frente de todo mundo. E Pedro ficou assim, aleluia. Amém. Amém. Você tem força para aguentar o que for. Você está nesse lugar que a gente cantou, na gravidade da presença dele. Você está preso que nem uma estrela ao redor dele ali, ó, voando. Não consegue sair desse lugar. Tem uma luz que brilha em você, que é porque você está perto da luz. E ele quer te chamar para incendiar essa nação, os quatro cantos da terra.
ministrar essa força. Os tempos difíceis virão, meu irmão, densas trevas virão. Ele falou que a iniquidade ia aumentar, o amor ia esfriar, que ia ficar terrível, mas o evangelho seria pregado em toda parte, e aquele que fosse fiel até o fim ia ser salvo. A graça te dá força para aguentar todas as coisas. A misericórdia pegou a tua dívida no banco e deixou ela zerada, você não deve mais nada. A graça botou uma grana lá para você fazer o que você tem que fazer. Você é forte. Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos, deixa eu orar por você de uma vez. Pai, eu te agradeço por esse povo que o Senhor reuniu aqui. Eu te agradeço por essa sede constrangedora, Senhor, por essa noite linda que nos surpreendeu. Pai, eu te agradeço porque os teus filhos e filhas estão aqui diante da tua presença, e eles querem, Senhor, ser esses heróis da fé que vão deixar um legado para a próxima geração. Eu ministro sobre eles o que o Senhor colocou sobre mim, Senhor. Eu ministro sobre eles a habilidade que o Senhor me deu, de aprender a suportar essas pequenas dores que eu sofri, mas permanecer em Ti. Pai, eu oro para que eles sejam 100 vezes mais fortes. Eu oro para que eles sejam extremamente resistentes na Tua presença, inquebráveis na Tua presença. Senhor Jesus, que os Teus filhos, ao andarem pelos 4 cantos da terra, eles tenham força para suportar até a morte, mas não negar o Teu nome. Sim, Senhor, eu chamo à existência essa geração de filhos e filhas, dessas pequenas pedras cortadas da rocha, que carregam a Tua essência, que carregam, Senhor, o Seu DNA. Eu chamo à existência esses filhos e filhas que não se dobram a outros deuses, esses filhos e filhas que não têm plano B. Eu oro, Senhor, para que o Senhor libere eles pelos 4 cantos da terra, e que eles sejam, Senhor, relevantes aonde eles forem, que a própria vida deles seja uma influência para a sociedade, que aonde eles estiverem, Senhor, o Teu nome seja glorificado através da luz que sai dessa cidade edificada sobre o monte. Paizinho, eu te peço que o Senhor dê a eles uma nova força. Aqueles que esperam em Ti, que confiam em Ti, são como águias, renovam as suas forças, eles correm e não se cansam. Paizinho, eu oro para que eles recebam um renovo nessa noite, e que esse renovo faça a diferença.